A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui, graças a Deus, diretamente dos estúdios da TV FATEC, da Faculdade de Teologia e Ciências, para apresentar para os amados mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. A pré-aula que nós vamos ministrar hoje é a lição 5, a data 4 de maio de 2014. Como de costume, eu quero ler com os irmãos o texto áureo. O tema dessa pré-aula é dons de elocução. Nós vamos aprender quais são esses dons de elocução, como usá-los, a forma correta de usá-los, se eles devem ser julgados segundo as Escrituras ou não. Todos esses detalhes nós estaremos aprendendo nessa pré-aula. O texto áureo, eu gostaria que os irmãos lessem em tela juntamente comigo, diz assim, texto áureo: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todos sempre. Amém. 1 Pedro 4:11. A verdade prática diz assim: os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Na leitura bíblica em classe, nós encontramos a leitura bíblica em classe, que os irmãos estarão lendo na íntegra na Escola Bíblica Dominical no domingo de manhã. Ela se encontra em 1 Coríntios 12:7, 10, 12, 14, 26 a 32. É muito importante que os irmãos leiam a leitura bíblica em classe, porque quase todo, ou todo, num todo, o pedagógico e o metodológico da Escola Bíblica Dominical estão baseados nesse versículo da leitura bíblica em classe. Eu gostaria de entrar já na matéria, na lição, na introdução com os irmãos, que diz assim: o estudo concentrar-se-á nos dons de elocução. Quais são eles? Profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Então nós vamos aprender a respeito do dom de profecia, nessa lição, da variedade de línguas, da interpretação das línguas. Nós vamos aprender se através da profecia deve haver um intérprete ou não, se a língua estranha, ela tem que ter um intérprete também ou não. Todos esses detalhes nós estaremos aprendendo nessa pré-aula de Escola Bíblica Dominical. O capítulo 1, dom de profecia, que se encontra em 1 Coríntios 12:10, ele subdivide-se em o item 1, o que é dom de profecia, 2, a relevância do dom de profecia, e 3, propósito da profecia. O item 1 diz assim, do capítulo 1, dom de profecia: o que é o dom de profecia? Diz aqui, refere-se a mensagens espontâneas, não é porque eu quero, eu não faço um plano, eu não tenho uma estratégia, eu não tenho interesse em levar, mas a profecia ela nasce espontânea, como um fruto do Espírito na minha vida, inspirada pelo Espírito em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve. Então nós vemos aqui o dom de profecia com a variedade de língua, já tendo um diferencial, porque neste caso a profecia, tanto quem fala como quem ouve entende o que está falando, Quem está falando entende o que está falando, e quem ouve também entende. Olha lá, qual o objetivo da profecia? Edificar, ou seja, construir algo, melhorar algo, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Eu queria tratar principalmente desse item aqui, exortar. Não confundir exortar, irmão, com perseguição, esculacho, lavagem de roupa suja dentro da igreja, que muitas pessoas confundem exortar com pancadaria espiritual, se assim podemos dizer. Esse exortar aqui, ele no final, ele tem que edificar. Então, como pode esse exortar no sentido da pancadaria espiritual, do esculacho, da humilhação, edificar alguém? Eu nunca vi ninguém ser edificado na pancada. Eu nunca vi ninguém ser edificado numa situação constrangedora. Então esse exortar aqui é o exortar da palavra de Deus, e a palavra de Deus, quando exorta, ela consola, ela edifica, ela constrói. O item 2
fala sobre o item 2 do capítulo 1, dom de profecia, fala sobre a relevância do dom de profecia, ou seja, qual a importância do dom de profecia. Diz aqui no item 2, o dom de profecia é tão importante para a igreja de Cristo. O exercício desse dom deve ser observado pela ordem e cuidado nos cultos. Está em 1 Coríntios 14, 40. Diz aqui também que esses dons, o dom de profecia, ele deve ser julgado, julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e a origem de onde elas procedem. Está em 1 Coríntios 14, 29. Ora, o dom de profecia, ou como qualquer dom na igreja, ele tem que ser ministrado e operado com ordem e decência. Quantas vezes, e o autor coloca aqui uma palavra até interessante, falando aterrorizante, aberrações, ele usa esse termo aqui, aberrações, várias aberrações. Nós vemos aberrações dentro da igreja concernente ao dom de profecia, né? Há guerras de profeta dentro da igreja, né? Levanta 5, 6 ao mesmo tempo e passa ninguém a entender o que está acontecendo. Ora, a Bíblia dá a orientação. Quando um levanta, outro fica calado, né? Quando não há mensagem, fique quieto. Então, tem toda a orientação em 1 Coríntios 14, 29, como se deve proceder esse dom de profecia na casa do Senhor. Então, nós devemos observar que quando estiver operando Deus através desse dom na igreja, tudo deve ser com ordem e decência, sem atropelamentos, né? Sem precipitações ou anseios, mas que o Espírito Santo de Deus possa operar, sempre objetivando a edificação, a consolação, a construção, né? A melhoria do povo de Deus aqui na terra. Aqui, em 1 Coríntios 14, 29, 14, 40 orienta como deve ser, e 14, 29 orienta que nós devemos julgar sim. Tem muitas pessoas que quando alguém levanta em profecia, olha, cuidado, ele é um profeta de Deus, é poderoso. Cuidado, irmão, que você fala, cuidado que você, né? Nós vemos aberrações na igreja, que muitas vezes os irmãos têm medo de até comentar alguma coisa, como se fosse uma divindade que estivesse ali, uma coisa estranha. Mas a Bíblia, em 1 Coríntios 14, 29, diz que nós devemos julgar não por nós mesmos, julgar não como pessoas, mas passar na peneira, no filtro que é a palavra de Deus, julgar se a profecia é bíblica, julgar qual é a origem dela, se a origem dela é bíblica, se ela está de acordo com a palavra de Deus. Quantas profecias que nós vemos na igreja, que ao invés de vir ao encontro com a palavra de Deus, vem de encontro com a palavra de Deus, não vem ao encontro, vem de encontro com a palavra de Deus. E é tão fácil, irmão, quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós temos o Espírito Santo de Deus na vida, é muito fácil julgar a profecia, porque Deus, através da sua palavra, Ele nos revela. Agora, se você não participa de escola bíblica dominical, se você não tem as maiores das revelações, as maiores das profecias na sua vida, no seu coração, o salmista Davi diz, guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tem muita gente que está pecando, irmão, até orientado por profecia, né? Induzido a erro por profecias malignas que operam dentro da igreja, mas não provém da palavra de Deus e nem do Espírito Santo de Deus. Que Deus possa lhe orientar, que você possa ser abençoado através da revelação da palavra de Deus e Ele possa te orientar concernente às profecias que vêm na casa dele, muitas vezes direcionada à sua pessoa. O item 3 do capítulo 1, dom de profecia, diz assim, propósito da profecia. Se no item 2 fala da importância, no item 3 fala para que serve a profecia. Olha lá, só serve para algo a profecia, para a edificação do crente. Edificação do crente. Então, irmão, se você vê uma profecia na casa de Deus, que venha esculachar, venha colocar em situação difícil, constrangedora, lavagem de roupa suja, né? Disputa de poder, dentro da igreja, se você vê isso daí, já pode sair fora. Por quê? Porque não está edificando nada. Não está edificando nada. Se está edificando a casa do Senhor, se está edificando a vida de algum crente, é profecia de Deus. Deus só constrói, Deus não destrói.
O nosso Deus é o Deus da construção. O nosso Deus é o Deus que criou tudo. Deus cria, não destrói. E nós temos que estar vinculados à palavra de Deus e ter noção. Por isso que é muito importante essa revista dos dons de elocução, aonde nos ensina a tanto operar como receber os dons de Deus, para não incorrermos e nem induzirmos ninguém a erro. A palavra de Deus aqui no textuário já diz assim: olha, se alguém fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administra segundo a palavra de Deus. Sempre segundo a palavra de Deus. Sempre segundo a palavra de Deus. Nunca por intenção e pensamento de homem, mas sempre pela palavra de Deus. Se você tem a palavra de Deus na sua vida, você vai saber entrar e sair nessas situações que muitas vezes acontecem dentro da casa do Senhor. Olha lá. Por que é para edificar? Porque muitas vezes nós não vemos isso. Nós vemos muitas vezes líderes, até homens respeitados dentro do ministério, dentro da casa do Senhor, permitindo que a igreja seja conduzida por esses ditos profetas, por esses profetas genéricos. Muitas vezes o pastor abre a porta e entrega a igreja para esses profetas, coloca a palavra de Deus em segundo plano e coloca esses profetas para administrar a igreja, transformando a igreja num campo místico, até de idolatria a pessoas, uma mistureba tremenda, e nós já sabemos no que dá, nós já sabemos em que resultado chega e o que acontece. Olha, a igreja de Jesus, ela deve ser administrada segundo a sua palavra, segundo a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é eficaz, ela é eficiente, ela atinge a divisão da alma. A palavra de Deus não erra. Agora, coloca a igreja para ficar à mercê de um profeta, homem como eu, como você, passível a erro. Nós já sabemos em que resultado chega. Aonde chega uma igreja que é entregue pelo seu pastor na mão desses ditos profetas. Que a sua igreja, que a nossa igreja, que a casa do Senhor sempre seja conduzida pela sua palavra, porque a sua palavra é inerrante, é eficiente, é eficaz, ela atinge os seus objetivos. No capítulo 2, o capítulo 2 fala sobre a variedade de línguas. O capítulo 2, ele subdivide-se em item 1, o que é dom de variedades de línguas. Item 2, qual é a finalidade do dom de variedade de línguas. E item 3, a atualidade do dom. Eu queria começar ao contrário aqui, comentando o item 3, a atualidade do dom. Tem muita gente que é contra dons espirituais na igreja. Até o autor aqui coloca essas pessoas como cessacionistas, ou seja, o dom tem que cessar. Não tem mais profecia, interpretação de língua, não tem mais língua estranha, não tem nada. É uma igreja morta, gelada. Nós somos contra esse pensamento. Nós não somos cessacionistas, nós somos pentecostais. Nós acreditamos que os dons de Deus são atuais e são para a sua igreja. Se você é um desses que pensam, e concordo com os cessacionistas, que os dons não devem estar dentro da igreja, que não deve haver profecia, que não deve haver língua estranha, interpretação de línguas, queira você pense assim ou não pense assim, Deus continua abençoando a sua igreja, Deus continua batizando com o Espírito Santo, Deus continua falando em profecia, Deus continua operando maravilhas na casa dele. Deus não está se portando com você, com o seu pensamento. Se você acha que deve ou não deve haver isso na casa dele. Você achando ou não achando, Deus continua batizando. Deus continua salvando. Deus continua operando milagres. Deus continua dando dom de interpretação, dom de variedades de língua, profecia, e continua abençoando a sua igreja. Você vai ficar aí com o seu pensamento e Jesus vai continuar operando até o dia que ele voltar a buscar a sua igreja. O item 1 diz: o que é dom de variedades de línguas? Diz aqui: falar uma língua diferente, O falante não entende o que ele está falando.
E o objetivo e o propósito é para fins de louvor, oração, transmissão de uma mensagem divina. Então, o dom de variedade de línguas, quem fala não entende, mas é edificado pelo Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas criticam e falam: o que esse povo está falando língua estranha? O que esse povo fala língua estranha e não há interpretação? Para que serve isso? Serve para louvar a Deus. O que fala não está entendendo, ele está louvando a Deus. Muitas vezes ele está orando a Deus, ou quando há um intérprete, ele está transmitindo uma mensagem. Muitos julgam que o dom de variedades de língua é um dom sem muita importância, por estarem listados no último lugar da lista dos dons que Deus dá. Mas esse dom é muito importante, porque ele edifica o que fala, ele consola, transforma a vida. Parece que não, irmãos, mas ao você falar língua estranha, Deus está alegrando o seu coração, alegrando a sua alma, alimentando a sua alma. E esse dom é muito importante dentro da casa do Senhor. O item 2 do capítulo 2, variedade de línguas, diz qual é a finalidade do dom de variedade de línguas. Diz aqui: edificação espiritual do crente. Eu já comentei com os irmãos em 1 Coríntios 14, 4. Quando nós falamos em língua estranha, à medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, ele vai sendo edificado, ele vai sendo transformado, o Espírito Santo vai tocando no coração dele, e ele vai se renovando. É por isso que a palavra de Deus diz que o crente renova a cada dia. Há um renovo. Se nós precisamos nos alimentar para mantermos vivo e estarmos vivos, com plena saúde na vida espiritual, também nós precisamos nos alimentar para nos renovar a cada dia e estarmos vivos dentro da casa do Senhor. A língua estranha que Deus nos dá, ela nos edifica, ela nos renova e nos mantém vivos dentro da casa do Senhor. Há muitas pessoas que já estão mortas. E essas que estão mortas, que estão com dificuldade dentro da casa do Senhor, procure o dom de variedades de língua e Deus vai te abençoar. O capítulo 3 fala a respeito da interpretação de línguas em 1 Coríntios 12, 10. Ele subdivide-se em item 1, definição do dom. Item 2, a diferença entre o dom de interpretação e de profecia. Perguntando se há diferença entre o dom de interpretação e o de profecia, nós estaremos esclarecendo. A definição do dom. Definição do dom. Interpretação das línguas, que é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Então, a definição da interpretação de línguas é que a pessoa ouve a língua estranha, interpreta na língua que ela fala, e que a pessoa que precisa ouvir também entende. Então, o dom de interpretação de língua, uma pessoa A fala em língua estranha, eu B interpreto no português da minha língua, para que a pessoa que precisa ouvir no português também entenda. Olha aqui, diz assim: interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Então, fala em língua estranha, o intérprete interpreta na língua da nacionalidade, para que a pessoa da mesma nacionalidade entenda. 2. A diferença entre dom de interpretação e de profecia. Voltando a um aqui, muitas vezes, irmãos, nós vemos um falando língua estranha e o outro interpretando em língua estranha. Já vi isso dentro de igreja. Qual a função disso? Fica dois conversando em língua estranha, um fala e o outro interpreta em língua estranha também. E já vi também o mesmo falando língua estranha e ele mesmo interpretando. Então são coisas, que pairam dúvidas dentro da casa do Senhor. No item 2, a diferença entre o dom de interpretação e de profecia. Sim,
O dom de interpretação de línguas necessita de uma outra pessoa para interpretar. Já o dom de profecia, não existe a necessidade do intérprete. Por quê? O dom de profecia eu vou falar na língua que as pessoas que precisam ouvir entendam. Já o dom de interpretação, a pessoa está falando em línguas, há necessidade que um outro também interprete na língua da nacionalidade, para que os demais entendam. Então essa é a diferença entre profecia e interpretação. Com essas definições, essa lição basicamente é uma lição de definições e de conceitos. Com essas definições de conceitos, irmãos, os irmãos já estão com 99% de esclarecimento para não incorrer em erros dentro da casa do Senhor a respeito de profecia. Se você frequenta a escola bíblica dominical, se você tem a palavra de Deus na sua vida e você lê as Sagradas Escrituras, você não vai ter dúvida e não vai ter problema em saber quando é um dom de profecia, qual a relevância do dom da profecia, os propósitos dessa profecia, falar e entender a respeito da variedade de línguas, né? O que é esse dom de variedades, qual é a finalidade dele, se é atual ou não, né? Vai saber diferenciar entre o que é profecia e interpretação de línguas. A conclusão diz assim, e eu quero ler com os irmãos em tela aí: ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, os chamados cessacionistas são as pessoas que querem que cessem esses dons na casa do Senhor. Sangue de Jesus tem poder. Deus continua abençoando os crentes com as suas dádivas. Então, queira você ou não queira, os dons estão aí na casa do Senhor. Eles precisam ser operados com ordem e decência, porque também tem muitos pastores e muitos líderes que eles sufocam os dons, porque esses dons espirituais de interpretação e profecia vêm de maneira errada. Nós já sabemos que quando a profecia e a interpretação de línguas é usada de maneira errada dentro da casa do Senhor, o que acontece? Escândalos, problemas mil, e muitos pastores eles sufocam para que não possa ter problema. Mas ao invés de sufocar, meu irmão, você ensina seu povo. Ensina o povo a como usar e a tratar dos dons espirituais dentro da sua casa. E você será abençoado, porque os dons vieram para exortar, edificar e abençoar o povo de Deus. Que os dons espirituais, que creio, estarão sendo operados no domingo de manhã, no dia 4. Essa lição será ministrada no dia 4 de maio, a lição 5. Que os dons espirituais estejam lá na escola bíblica dominical. Que Deus possa te usar, que Jesus possa falar com você e edificar a sua casa, edificar a sua vida. E que o Espírito Santo possa falar fortemente e com mais profundeza no seu coração a respeito dessa pré-aula do dia 4 de maio de 2014. Que Deus o abençoe, que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe a todos. E até uma próxima pré-aula, se assim Deus o quiser. Até uma próxima pré-aula. Deus abençoe.